Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, nossos amados companheiros de tantas jornadas aqui de programas Lux Esotérica, sempre com vocês de segunda a sexta-feira às 9 da noite, trazendo os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Uma atividade é a Rádio Esotérica FM da Loja Esotérica Virtual. Se você não conhece ainda, ouvinte, www.levir.com.br. Há 18 anos no ar na internet, trazendo muita espiritualidade, muitos textos, centenas de programas aí em áudio, em vídeo para vocês ouvirem, para vocês estudarem, ouvintes. É a nossa proposta de trazer realmente um material de muita qualidade para vocês, ouvintes, que estão buscando alguma coisa com mais conteúdo na internet, seguindo realmente a tradicional via dos ensinamentos dos mestres da grande fraternidade branca, a verdadeira, né? Aquela que começou com Blavatsky no final do século XIX, ela que foi uma grande discípula de dois grandes Mahatmas, o mestre Moria, o mestre Kutumi, que antes eram conhecidos apenas em círculos extremamente restritos do esoterismo. Esses dois mestres tinham realmente um grande interesse em divulgar a sabedoria divina para o Ocidente, apesar deles serem considerados, né, pelos outros mestres do Oriente como verdadeiros, né, entre aspas, lunáticos. Esta ideia de tentar trazer o conhecimento oculto para o Ocidente, mas o fato é que eles realmente conseguiram amigos, pois através de Blavatsky e tantos outros grandes discípulos e iniciados, se começou uma nova movimentação no último quarto de século do século XIX, que veio realmente a movimentar o pensamento daquela época. Então Blavatsky ficou sendo conhecida como a verdadeira mãe da nova era, e os seus escritos monumentais, principalmente Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, são as pedras angulares realmente do edifício dessa nova expansão do conhecimento espiritual, que vem, ouvintes, popularizando, vem democratizando o acesso a essas informações, e também, ouvintes, a própria caminhada para o aperfeiçoamento humano, que antes era um conhecimento absolutamente localizado, restrito, hermeticamente fechado nas sociedades secretas, nos círculos iniciáticos. Hoje a população humana tem conhecimento da existência dos mestres, e, ouvintes, nós vamos falar hoje, pois nós já estamos chegando nos últimos capítulos do livro Fundamentos de Teosofia de Jina Rajadasa, e vamos nos deter muito especificamente hoje, quiçá até em próximos programas, nesse 15º capítulo desse livro de Jina Rajadasa, o grande teósofo, o grande ocultista, maçom, realmente alguém que viveu para a divulgação desses ensinamentos. Vai nos falar sobre a senda do discipulado. Está aí realmente um tema que nós temos tocado nessa tecla, ouvintes, muitas e muitas vezes aqui no nosso programa. E se você está chegando nessa temática pela primeira vez, ouvintes, fiquem atentos a tudo que nós vamos falar, porque é muito importante nós
estarmos conscientes dessa temática, ouvintes, porque é ela que leva realmente o ser humano ao autoaperfeiçoamento e a trilhar, ouvintes, isso que genericamente é chamado de o caminho, a senda da perfeição, o caminho estreito, como o chamou Jesus nos seus ensinamentos, o caminho do meio, como o chamou o Buda também nos seus discursos, nas suas palavras, e verdadeiramente existe, ouvintes, esse caminho. Um caminho que não é fácil, um caminho que é, com certeza, ouvintes, muito acidentado, um caminho que não é para a maioria, mas sim para aqueles que já têm certeza do que está fazendo. E a respeito deles, ouvintes, nós podemos até, antes de ler aqui algumas palavras de Gina Rajadasa, introduzir um pouco essa temática para que os nossos amigos, ouvintes e aqueles que nos acompanham nos nossos canais aí nas redes sociais, na nossa página da Levir, no nosso canal do YouTube, para que vocês estejam bem fundamentados, ouvintes. Certamente a humanidade como um todo, ouvintes, está evoluindo. Como bem disse diversas vezes nesse livro Gina Rajadasa, Deus tem um plano para o ser humano e para todos os seres que estão nesse universo, como assim chamava Blavatsky, que é o nosso sistema solar. O sistema solar é uma grande célula do universo que hoje nós sabemos que é praticamente infinito, se nós o tentarmos compreendê-lo matematicamente. Só na nossa galáxia, ouvintes, que a época de Blavatsky nem esse termo galáxia era usado ainda, eles usavam o termo nebulosa. Na nossa galáxia, ouvintes, existem 400 bilhões de estrelas nas estimativas mais recentes. Esse número vem crescendo, era de 100 bilhões, passou para 200 bilhões e agora já está na casa das 400 bilhões de estrelas. E cada estrela, cada pontinho brilhante do céu, ouvintes, é um microcosmos, é uma célula de um gigantesco corpo que é essa galáxia. E o nosso desenvolvimento, ouvintes, se dá dentro dessa célula. Ela é, por assim dizer, um ambiente totalmente fechado, controlado energeticamente pela grande consciência do Verbo Criador que preside cada um dos sistemas solares. E as chispas divinas são emanadas da divindade solar em todos os sistemas solares e fazem a peregrinação obrigatória, como bem o mencionou Blavatsky em A Doutrina Secreta. Todos os seres que nós conhecemos, seja os seres humanos, sejam os animais, os vegetais e os seres invisíveis que algumas poucas pessoas têm um conhecimento da sua existência como realidade, que são os anjos, os espíritos da natureza, os grandes arcanjos e seres que estão até fora da nossa imaginação, do nosso conhecimento, seres cósmicos que aqui estão. Todos os ouvintes têm que fazer uma peregrinação pelos reinos inferiores e passar pelo estágio que nós chamamos de humano. Esse estágio, ouvintes, em que nós nos encontramos nesse momento é absolutamente decisivo, absolutamente necessário. Nenhum ser
dessa criação que é o sistema solar pode se furtar a passar pelo estágio humano, que é o estágio que aparentemente é de indivíduo separado. Mesmo os anjos, ouvintes, que se diferenciam da humanidade pelo fato de não possuírem corpo físico, também eles, ouvintes, passam por esse estágio que nós chamamos de humano. Pois humano, ouvintes, quer dizer aquele que é capaz de ter autoconsciência, de utilizar a sua mente, de ter memória, de processar a informação e refletir com a sua mente tanto o que vem de baixo quanto o que vem de cima. Então, se todos estão peregrinando, ouvintes, estão indo em direção a um objetivo, em direção a uma meta. Então, se nós usarmos a metáfora que usou um grande escritor, teósofo, que foi Geoffrey Barborca, em um de seus livros, ele descreve toda a humanidade tentando atingir o topo de uma montanha. Como se o topo da montanha, ouvintes, fosse o objetivo da consciência, evoluir até chegar lá. E, obviamente, que lá naquele topo só estão alguns poucos que nós chamamos de mestres, que nós chamamos de discípulos, de adeptos, aqueles que obtiveram a iluminação, que obtiveram a ascensão, a verdadeira libertação das suas peias, dos seus apegos, dos karmas puramente humanos, aonde, ouvintes, estão aqueles que conhecem realmente o que é ser humano e o que é ser divino, e é por isso que eles estão lá em cima, ouvintes, já observando do alto o panorama. E o grosso da humanidade ainda está ali no vale, infelizmente ainda praticamente olhando para o chão, procurando os meios para a sua sobrevivência, e nem se tocou ainda as pessoas da humanidade. Muitas delas, ouvintes, não estão nem conscientes que existe a montanha da evolução espiritual. Então, mesmo, ouvintes, aqueles que já estão trilhando uma parte do caminho, só o estão fazendo muito lentamente. Então, essa evolução coletiva, ela ajuda a que todos evoluam, e mesmo que nós não queiramos evoluir, a própria cultura, o próprio aperfeiçoamento das espécies e o ser humano enquanto corpo não deixa de ser uma espécie dentro da pleiade de seres que estão manifestados aqui corporalmente na Terra. Tudo isso, ouvintes, leva a evoluir. E Madame Blavatsky falou, escreveu, delineou em sua doutrina secreta que simbolicamente o estágio humano ele é vencido por meio de 777 encarnações humanas. E sobre esse caminhar, ouvintes, de 777 vidas, segundo Blavatsky, nas primeiras 700 vidas a pessoa vive todo tipo de experiência, as mais diversas, desde as mais primitivas, que nós, ouvintes, infelizmente não temos e não tivemos condições de escapar delas, porque nós temos que compreender que a nossa chispa divina veio do reino animal, e as primeiras encarnações, então, no reino humano, não podem ser, ouvintes, no ambiente sofisticado da cultura, da evolução, daqueles seres que já têm uma lapidação do seu ser interno. Então, nós podemos até nos perguntar, por que ainda existem, sempre existiu, ouvintes,
tribos primitivas, silvícolas, pessoas que vivem quase que como os animais, com uma grande até harmonia com a natureza, mas povos que não têm ainda escrita, que não têm uma cultura, mas que têm uma certa mitologia que é baseada com a natureza. E ali, ouvintes, é que ocorrem as primeiras encarnações humanas. E realmente essa alma novata, né? Essa alma humana nova, a alma humana que um dia foi uma alma coletiva do reino animal, que foi se purificando, que foi evoluindo, adquirindo mais consciência mental, até que um dia, ouvintes, foi possível acontecer a chamada individualização, quando o animal se tornou o corpo, a alma, e baixou definitivamente sobre ele o primeiro aspecto, o aspecto pai, e ali naquele momento fundamental já não havia mais um animal, mas sim começa a ocorrer a existência de um ser no nível humano. Mas ele tem que passar, ouvintes, essa alma humana tem que passar pelas 777 vidas. Não imaginem que isso é um número obrigatório, ouvintes. Não é necessário bater cartão e perfurar lá um cartão de ponto onde você tem que vir aqui na Terra as 700 e tantas vidas. Há seres, por exemplo, como o Senhor Gautama, Buda, o príncipe Siddhartha, segundo se conhece, ele fez essa evolução em cerca de 550 vidas humanas. E ele foi realmente o primeiro que atingiu a libertação absoluta, alcançando o grau de Buda. E isso, ouvinte, só foi possível por um esforço realmente descomunal da parte do Senhor Buda, principalmente a sua auto-entrega no serviço altruísta, tendo sido durante muitas encarnações o instrutor do mundo, ocupando o papel que hoje está às mãos do Senhor Maitreya, que é o atual instrutor do mundo, que é o Cristo que vem periodicamente. O Senhor Maitreya já veio como Krishna na Índia, já esteve junto com o Mestre Jesus na Palestina, já esteve sobre Maomé, criando junto a ele essa grandiosa religião muçulmana, já esteve sobre muitos iogues indianos que para nós realmente são até desconhecidos, e há cerca de 600 anos atrás o Cristo se manifestou uma vez mais na Índia como o Guru Nanak, que era um dos seus grandes discípulos, ajudando a surgir a filosofia do Sikhismo. Se vocês quiserem ver, ouvintes, uma apresentação recente da grandiosidade da mente divina do instrutor do mundo, que é o Divino Cristo, pesquisem aí na internet Guru Nanak e vejam, ouvintes, que maravilha que é a doutrina que ele deixou através desse grande iluminado. E periodicamente, ouvintes, como o Bhagavad Gita nos diz, quando a ignorância, quando a violência e realmente as coisas negativas começam a predominar no mundo, o instrutor do mundo vem uma vez mais. Mas o Senhor Buda, antes do Senhor Maitreya, ocupava o cargo de instrutor do mundo. Então ele foi o Thoth Hermes, o pai de todas as doutrinas esotéricas, ocultistas, foi Vyasa, foi tantos e tantos seres, ouvintes, grandes instrutores, criando realmente maravilhosas
filosofias religiosas, como, por exemplo, Zoroastro, que criou a doutrina da luz, contendo o fogo como símbolo, ou como Orfeu na Grécia, onde a beleza era tida como a expressão máxima da sabedoria. Ou seja, periodicamente a grande chispa divina que habitou por último o corpo do príncipe Gautama, foi durante muitas e muitas vidas o instrutor do mundo. E então, naquela vida, ouvintes, há 600 anos antes de Cristo, ele convocou todos os seus discípulos para que nascessem na mesma época, e ali, ouvintes, a humanidade conheceu pela primeira vez alguém da nossa humanidade que atingiu o Budato, ou seja, a libertação completa de todas as peias, apesar dele já ter atingido o grau de mestre, o grau de Shohan e posteriormente a 7ª iniciação como o instrutor do mundo, mas ainda faltava muito mais, e ele foi o primeiro Buda da nossa humanidade. Conosco já estavam outros Budas, como Sanat Kumara, o rei do mundo, como os Pratyekas Budas, os outros Kumaras que estavam aqui juntamente, estavam e estão aqui junto com Sanat Kumara, provindos de outra esfera do nosso sistema solar, do planeta Vênus, que muito compassivamente cedeu esse número estupendo de cerca de 100 mestres de sabedoria que vieram para a Terra criar aqui a hierarquia sagrada, a hierarquia da fraternidade branca. Então, o Sr. Buda fez com 550 vidas, ouvintes, mas nós provavelmente teremos que fazer isso com bem mais existências, a não ser que nós façamos o esforço hercúleo que ele o fez, né? E nos faz lembrar até da figura de Hércules, né? Aquele que simbolizava na Grécia o grande herói, que Hércules significa a glória de Hera, ou a glória da alma, e os seus 12 grandes trabalhos. Ouvintes, na semana passada até assisti no cinema essa última versão que está em cartaz, o filme Hércules, e a gente vê como são mencionados os trabalhos, que nada mais são, ouvintes, do que aquelas batalhas que cada um de nós vive pelo auto-aperfeiçoamento, que são símbolos, são mitos desse caminho. Mas Geoffrey Barborca fala que, apesar ainda do grosso da humanidade estar ali nas planícies, quase que pastando, né? Só vivendo para sobreviver, para comer, para se reproduzir, para não morrer com o frio, com as intempéries, para não morrer de fome. Mas há aqueles ouvintes que já vivem uma vida um pouquinho mais elevada, então já percebem no horizonte a existência daquela montanha do autoaperfeiçoamento. E segundo Barborca, essas pessoas são aquelas que se tornam religiosas, que se tornam devotas, que começam a frequentar os templos, que começam a seguir os preceitos de uma religião. Então elas começam, ouvintes, esse é o primeiro estágio no caminho espiritual. É o indivíduo já buscar informações sobre a salvação, sobre o autoaperfeiçoamento, os preceitos éticos, a grande medida de ouro, ouvintes, fazendo ao semelhante o que nós queremos que os outros nos façam. Essas que são as regras fundamentais que todos os grandes iniciados apregoaram
pregaram, ouvintes, durante séculos e séculos, milhares e milhares de anos, e tantos desses sábios já foram esquecidos, mas a sabedoria divina é sempre redeclarada de acordo com os costumes da época, com a índole de cada momento, de cada situação. Então há aqueles ouvintes que vão seguindo suavemente, como que seguissem o caminho num plano inclinado. Há aqueles, uma terceira categoria, ouvintes, que procuram já um aperfeiçoamento mais decidido. Então, isso acontece normalmente nas 70 últimas encarnações do indivíduo, onde ele procura ser, né, um cidadão realmente coerente, obediente às leis do país, a ser uma pessoa honesta, a ser ética, a viver para o bem, pelo bem da sua família, da sua nação, se aperfeiçoando, ouvintes, mais decisivamente. Então essa pessoa já começa a escalar a montanha, né, a seguir o caminho de uma forma mais decisiva, estudando, se esforçando, buscando mais informações. Mas o tema desse capítulo do Ginarajadasa, ouvintes, que nós vamos começar a comentar aqui no nosso segundo bloco, nos fala da senda do discipulado, que é aquele momento em que o indivíduo então percebe que o caminho é realmente chegar lá no topo da montanha. Ele vê brilhando no topo dessa montanha a sabedoria, a aura dos grandes mestres, dos grandes seres da nossa humanidade, e o indivíduo então cai a ficha, né, como se dizia antigamente, que ele precisa se esforçar para chegar lá o mais rapidamente, principalmente se ele quer fazer isso para ajudar o seu semelhante. E aí, ouvintes, esse indivíduo começa a interessar aos próprios mestres. Ele começa a ficar visível para os mestres, porque ele começa a buscar a espiritualidade com todas as forças. E segundo os mestres nos dizem, ouvintes, eles veem realmente as pessoas que têm a aspiração espiritual na sua prática diária, e os mestres se importam com essas pessoas e enviam vibrações de auxílio para elas. Esse indivíduo se torna, ouvintes, o alpinista espiritual, o atleta espiritual, que nas últimas 7 encarnações vai fazer aquele esforço concentrado para esgotar o seu karma humano, para vencer todos os apegos, romper todos os grilhões e finalmente se unir lá no alto da montanha com os seres iluminados, e sempre, ouvintes, procurando ajudar aqueles que estão lá no vale e que estão seguindo já pela montanha, sempre dando a mão para aqueles que querem evoluir. É sobre isso, ouvintes, que nós vamos começar a falar com mais detalhes, mas como sempre, esses assuntos inspiradores fazem com que o tempo se contorça, se expanda. Então, ouvintes, nós já estamos chegando no momento do nosso intervalo. Enquanto eu vou aqui tomar uma aguinha, vocês vão ficar com aquele tradicional convite da Levir. Precisamos do seu apoio, do seu patrocínio para que essa nossa mensagem continue no ar e com possibilidades sempre de se expandir, e somos gratos por vocês que já são nossos apoiadores, que são aqueles que nos patrocinam para manter a rádio e a loja esotérica FM no ar na internet. Então vamos àquele intervalo, ouvintes, e voltaremos já com mais temas aqui do livro Fundamentos de Teosofia de Ginarajadasa. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica.
que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a sua audiência que está nos acompanhando ao vivo nesse dia, e você que está nos acompanhando nas nossas gravações que estão disponíveis no site da Levir, em www.levir.com.br, e você que é nosso assinante do nosso canal do YouTube, também um grande abraço. Abraço também para todos aqueles que assinam a nossa página no Facebook. Você que tem aí o seu perfil no Facebook, nos encontre também, ouvintes, lá no Face. Procurem Levir lá na barra de pesquisas do Facebook, vocês vão achar o nosso grupo, que está nesse momento com 6.427 queridos amigos que são membros da do nosso grupo lá, que vocês vão diariamente encontrar muitas mensagens sobre espiritualidade, sobre teosofia, informações, realmente coisas pertinentes aqui ao nosso programa. É um grupo que é dedicado à teosofia, ao ocultismo e à espiritualidade. Mas vamos retornar, ouvintes, aqui a conversar sobre a temática do 15º capítulo
do livro de Gina Rajadasa, que é a temática da senda do discipulado. Você que está com o livro em mãos pode acompanhar aqui as primeiras palavras de Gina Rajadasa sobre esse tema, que nos dizem aqui o seguinte: à medida que a sabedoria antiga desvenda o majestoso plano de evolução para o olhar do buscador, há algumas pessoas cujos corações ardem com uma ânsia irresistível de devotar-se a esse plano. Depois de se ter tido a visão celestial, todas as coisas da vida perdem seu sabor e nada mais é possível senão se entregar inteiramente, sem reservas, a um ideal de serviço, de devoção e renúncia. Os impulsos mais nobres no homem são as manifestações terrenas de uma expansão da consciência nos reinos celestiais. A visão de um ideal traz consigo a promessa de sua realização, pois dentro do homem existem o caminho, a verdade e a vida. Ele só precisa ser despertado de sua letargia para ver a luz que arde na sua alma. É, ouvintes, um momento derradeiro realmente da evolução, quando o indivíduo pela primeira vez fica conhecendo que realmente existe um caminho definido de autoaperfeiçoamento. Porque as religiões falam muito vagamente sobre a salvação, a pessoa fica achando que vai, após a morte, ser levada ou para o céu ou para o inferno, como se pudesse existir alguma coisa pior do que esse mundo aqui onde nós vivemos. E, ouvintes, as pessoas levam a vida realmente sem se preocupar com o sentido da própria vida que nós vivemos. Pois, como colocou por todo esse livro, o sentido da vida, ouvintes, é evoluir, se aperfeiçoar para uma expressão mais perfeita da nossa vida interna, do nosso ser espiritual e até mesmo da própria consciência divina que está dentro de cada um de nós. Essa é uma perspectiva. Então, aquele que descobre os ideais de autoaperfeiçoamento perdem praticamente, ouvintes, o interesse em muitas coisas que nós sabemos que são impermanentes e ilusórias, e passam então a ter essa busca como o grande objetivo das suas vidas. Mas continua Gina Rajadasa: o despertar da alma tem muitos estágios. Ela recebe as influências de todas as formas de cultura para que a centelha divina interna se exteriorize, brilhando como uma chama. Na longa história do desenvolvimento da consciência da alma, chega um estágio em que se percebe claramente que ela não busca mais vantagens pessoais, tornando-se, ao contrário, um ser altruísta. Então, a alma é, na Terra, um homem ou uma mulher de ideais, que, mesmo traindo o ideal muitas vezes, nunca o abandona, embora à custa de sofrimento e martírio. É nesse estágio que entra na vida da alma um ser, ser aqui com S maiúsculo, que guiará a sua expansão de consciência em direção a uma realização mais elevada. É um Pai em Deus, um mestre de sabedoria, que observou como a alma lutou, vida após vida, para manter-se fiel a seu ideal. Ele vem agora criar um elo com a alma, um vínculo entre mestre e discípulo. E isso, ouvintes, é, obviamente,
a consecução, o atingimento daquela sabedoria esotérica que eu posso atestar para vocês que é a mais pura realidade, e que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Pois uma coisa, ouvintes, leva realmente definitivamente a outra. E aqui no livro do Jiva Rajadasa, ele tem uma figura onde são mostrados os estágios na senda do discipulado, que vão do homem de ideais até o último estágio de grande iniciado da fraternidade branca. Então, os 5 estágios são: o primeiro, homem de ideais; o segundo, o discípulo em provação; o terceiro, o discípulo aceito; o quarto, o filho do mestre, até que então o indivíduo se torna ou é recebido como um iniciado. E para comparar, ouvintes, a terminologia da religião, né, que fala de salvação, né, muito vagamente, às vezes até dando a impressão que o indivíduo pode comprar a salvação, como se ela contribuindo financeiramente para uma igreja, para uma organização, ou pedindo a bênção para um padre, para um bispo, ou indo fazer uma peregrinação em algum lugar sagrado, acendendo uma vela lá e pedindo para Deus, pedindo para algum santo para salvar a sua alma, como se isso fosse possível. Pois quem conhece o ocultismo, a gente sabe que salvar realmente a alma significa, ouvintes, fazer como nós fazemos aqui no nosso computador. Quando nós salvamos um arquivo, nós gravamos ele no nosso disco rígido, no nosso hard drive, no nosso HD. Então a alma, ouvintes, humana ainda está carecendo de ser inscrita no número daquelas almas que realmente evoluíram espiritualmente. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde para todas as almas humanas. Só que aquelas que fazem esforços conscientes vão chegar lá muito antes do que aquelas que não fazem nada, ou até pior, aquelas que trabalham contra o próprio desenvolvimento. Então, a verdadeira salvação, ouvintes, no sentido esotérico, é ser um iniciado. Aqueles que me ouvem, que não são iniciados, né, nos mistérios maiores, né? Há muitos que me ouvem nesse momento que são iniciados nos mistérios menores, ou seja, são iniciados numa ordem religiosa, são clérigos, são missionários, são pastores, são padres, são bispos. Todos esses ministros, ouvintes espirituais, todos os maçons, Rosa Cruzes e iniciados de entidades simbolistas, tradicionalistas ou ritualistas, todos, ouvintes, nós que pertencemos a essas organizações somos iniciados nos mistérios menores, que são os mistérios simbólicos. Agora, ser iniciado nos mistérios maiores, essa, ouvintes, é a verdadeira salvação. Mas antes de chegar lá, o indivíduo passa por esses estágios, às vezes levando algumas vidas, algumas encarnações para galgar esses degraus de homem de ideais. Depois, quando o indivíduo encontra o mestre, porque ele se prepara, ou quando ele escolhe, como diz os mestres, escolhe um mestre, dele se aproxima mentalmente, até o dia que esse mestre envia discípulos, ou aquele que busca e encontra discípulos do mestre,
e aí ele passa então a estar em provação, ele passa a ser um discípulo em provação, até que um dia ele realmente se encontra com o seu mestre e é então aceito, ou seja, o indivíduo entra em provações, né, que se multiplicam, que vão ficando cada vez mais complicadas, porque o mestre só pode, ouvintes, assumir uma pessoa como seu discípulo ou como sua discípula, assumindo parte do karma desse indivíduo. Então os mestres realmente fogem dessa situação, porque eles sabem muito bem que infelizmente, ouvintes, existe um caminho lá que nós não mencionamos e que o Geoffrey Barborca só menciona lá no final do livro dele, quando fala do caminho, que é, ouvintes, o caminho da aniquilação, né? Ou seja, é a correlação, ouvintes, necessária com aquela frase que é popular, que quanto mais alto o indivíduo está, maior é o tombo que ela pode tomar. Então os mestres sabem que enquanto o indivíduo não é um mestre, ele é capaz de errar, ele é capaz de engatar marcha ré, ele é capaz de fazer bobagem, ele é capaz de pular lá de cima do prédio e ir até abaixo, até do chão, porque o caminho da aniquilação, ouvintes, é quando o indivíduo, apesar de ter informações, apesar de ter conhecimento, ele resolve trabalhar contra tudo e contra todos e resolve ser um indivíduo puramente egoísta, e aí, ouvintes, é o indivíduo mais perverso do universo, é aquele que é o verdadeiro mago negro, que é inclusive muito raro se encontrar esse tipo de pessoa. O que a gente vê por aí, na verdade, é todo tipo de graus, né, de mago cinza, desde aqueles que são cinza clarinho até aqueles que são cinza bem escuro. Pessoas que fazem bem num dia, depois passam 2 dias fazendo alguma coisa ruim e vão misturando bem e mal, então são os famosos magos cinzas. Eu acho que a maior parte de nós se inclui nessa categoria. Mas aquele que vai para o caminho da aniquilação, ouvintes, o indivíduo toma a pior decisão do mundo, que ele quer retardar o seu progresso, ele quer usar os seus conhecimentos para benefício próprio, e essas pessoas são realmente terríveis, porque é a pedra de toque para conhecer esse tipo de pessoa, ouvintes. Essas pessoas só se preocupam com o poder, com o dinheiro e com os cargos e as posições, ouvintes, que o ser humano pode atingir na sociedade humana e dominar o maior número possível de mentes, de consciências, e nós podemos ver isso espalhado por toda a história humana, como não foram, ouvintes, as populações, as massas que produziram as grandes guerras, os grandes genocídios e coisa e tal. Na verdade, são os líderes, são os governantes, os chefes dos exércitos, das nações, aquelas pessoas que deveriam ser mais sábias, mais equilibradas, e que as pessoas creem, que as pessoas confiam, são elas que propõem as catástrofes, as desgraças e as guerras, trazendo fome, destruição e miséria para a humanidade. Se precavenham, ouvintes, porque tem muita gente por aí que segue esse caminho da aniquilação, que leva inclusive à separação da alma do próprio corpo, chegando naquele nível de ter um corpo andando por aí sem ter uma alma dentro, e que é realmente o ser humano mais perverso do mundo, porque nem a alma do indivíduo aguenta mais ficar ligado com aquele corpo
que só pensa em dinheiro, só pensa em poder, só pensa em maldade, só pensa em destruição, só pensa em subjugar as outras pessoas. Então todos aqueles estereótipos de magos negros, de Darth Vader, de vampiros e coisas e tal, meus amigos, é bem por aí mesmo. Só que são pessoas muito inteligentes, pessoas muito atraentes, pessoas muito charmosas, que às vezes encantam, que hipnotizam as pessoas, mas depois que elas hipnotizam o indivíduo, elas fazem as pessoas de gato e sapato. Então os mestres têm muita restrição, ouvintes, em tomar novos discípulos. Eles meditam muito, fazem muitos testes e põem inclusive o discípulo em contato com essas pessoas negativas e más para ver se a pessoa permanece no caminho do bem, no caminho da luz. E eles precisam, ouvintes, fazer testes, provações para ver se eles podem conceder os poderes da natureza realmente para os seus discípulos, para que eles se tornem realmente mestres. E aí, ouvintes, só quando o indivíduo recebe a primeira grande iniciação na fraternidade branca é que se diz que ele é realmente salvo, porque a partir daquele momento a pessoa já não vai se perder mais, porque a partir do momento que a pessoa é levada até o plano búdico, que ela sente através da energia dos mestres o plano búdico e sente a unidade da vida com todas as pessoas, essa pessoa se sente totalmente inundada pelo princípio da unidade. Então é muito difícil, é praticamente impossível que essa pessoa dê uma marcha ré nesse caminho. Ela pode até retardar, em alguma vida ficar meio perdida, isso realmente acontece, porque as provações realmente são muito difíceis. A dúvida às vezes pode ser muito cruel no coração dessas pessoas, mas uma vez iniciado, o mestre vai atrás da pessoa, seja lá onde ela reencarnar, o indivíduo é procurado pelo mestre, ele é reencontrado pelo seu mestre, e o mestre continua a ensinar, continua a ajudar a pessoa no seu caminho. Sobre isso, sobre o primeiro estágio, acho que ainda vai dar tempo de nós falarmos no programa de hoje, é os primeiros passos que a pessoa dá nesse caminho. Então, diz aqui Jina Rajadasa, o primeiro estágio nessa caminhada do homem de ideais até o grau de iniciado, o primeiro estágio é o de discípulo em provação. Quando ele já encontrou o seu mestre, e o mestre começa então a provar essa pessoa. O discípulo em provação, quando um mestre de sabedoria põe o aspirante em provação, o que é feito no plano físico ou no plano astral, mas geralmente isso acontece no plano astral, onde as condições de se criar situações muito complexas é mais fácil no plano astral para fazer um teste assim mais imediato. E por ordem do mestre, um discípulo mais adiantado conduz o aspirante até ele, o mestre, e o mestre o põe formalmente em provação. É nessa hora que o mestre faz o que é conhecido como a imagem viva, aqui entre aspas no texto do Jina Rajadasa. A imagem viva trata-se de uma réplica viva moldada pela vontade do mestre dos corpos astral e mental do discípulo. Esta imagem viva é mantida perto do mestre e é tão magneticamente conectada com o discípulo que ele registra com perfeição os efeitos de seus pensamentos e emoções. O mestre examina essa imagem frequentemente
para verificar em que medida o discípulo é bem-sucedido ou está fracassando. Desnecessário dizer que ele não a examina meramente como juiz. Através dela, ele, o mestre, envia ao discípulo tanta purificação e força quanto este se permite receber. O ato de o discípulo ser posto em provação é a resposta a uma solicitação feita por ele, o discípulo, aos guardiões da humanidade, de receber oportunidades de uma evolução mais célere do que é normal para a maioria da humanidade. A resposta implica um reajuste do karma individual, que tem os seguintes objetivos. Primeiro, liberar o indivíduo lentamente de tipos de karma que dificultam que ele seja mais útil. 2. Propiciar-lhe as oportunidades de obter conhecimentos mais amplos, sobretudo o conhecimento das verdades ocultas da natureza. E 3. Dar-lhe novas oportunidades de autoexpressão por meio do serviço. Realmente, ouvintes, é uma situação bastante complicada, pois o mestre avalia, não com base, ouvintes, na personalidade. O mestre não olha se o indivíduo chega para ele bem vestido, se ele é bem de vida, ou se ele é rico, ou se é pobre, se ele tem muita instrução ou pouca instrução, se é jovem ou se é velho, se é saudável ou se é doente. O que o mestre avalia, ouvintes, é a alma do indivíduo. Não interessa o corpo aqui embaixo, ouvintes, essa miséria que é a nossa vida aqui, esse sofrimento da sobrevivência que leva as pessoas a fazerem coisas impublicáveis. O que o mestre olha quando o indivíduo se aproxima desse estágio é se a alma do indivíduo tem brilho, se a pessoa tem cores que indicam na sua aura qualidades de consciência, se o indivíduo já tem germes de discernimento, de compreensão, de compaixão, de amor pelo próximo, se esse indivíduo tem capacidade de compreender os preceitos abstratos que estão para serem ensinados lá na frente. E o mestre, com certeza, ouvintes, enxerga o futuro da pessoa através do eu superior desse aspirante. Se esse indivíduo vai ser um sucesso lá na frente, se ele vai, com um certo número de encarnações, atingir esse aspirante, se lá na frente ele vai se transformar em um mestre. Enquanto o mestre não tiver absoluta certeza que aquele aspirante no futuro vai se tornar um mestre, o mestre não começa a ensinar e não começa a pôr a pessoa em provação. Se o indivíduo está em provação por um mestre, ouvintes, é certo, ouvintes, quer isso leve as tradicionais 7 encarnações, que são as 7 últimas encarnações das 777, quer isso leve 7, 10 ou 20 encarnações, mais, menos não, porque com menos de 7 é praticamente impossível fazer isso, mas seja lá a quantidade de vidas que sejam necessárias, o mestre já tem certeza que aquela pessoa vai ser um sucesso, apesar dela poder se enrolar muito, principalmente por isso que o Gina Rajadas acabou de explicar, porque quem se aproxima desse caminho, ouvintes, quem se aproxima do mestre, está cutucando o karma, o seu próprio karma, para esgotá-lo, para que então o indivíduo possa se iluminar e para que ele tenha nascimentos com corpos cada vez mais puros, de doenças, puro de limitações da consciência,
que obviamente se refletem no corpo físico como impossibilidades de se dedicar a uma vida superior. E aí, ouvintes, que o discípulo, como a gente fala brincando, qualquer situação ele enxerga como se fosse uma casca de banana, como uma pedra onde ele pode tropeçar, aonde é difícil de ultrapassar. Há pessoas que realmente sentem muitas dificuldades, mesmo ainda como aspirantes, parece que as coisas vão ficando mais complicadas na vida da pessoa. E não poderia ser de outra maneira, ouvintes, porque nós estamos acumulando karma desde o reino animal e principalmente nas vidas selvagens que nós tivemos nas primeiras encarnações, onde todos nós, ouvintes, sem exceção, todos nós cometemos muitos crimes, muitas atrocidades, todos nós matamos, roubamos e violamos as leis, as regras da natureza, ouvintes, e há karma acumulado no nosso plano mental que precisa ser esgotado. E como esgotar esses karmas, ouvintes? Há duas maneiras: ou pagando na própria carne, na forma de doenças, na forma de limitações do nosso meio ambiente, de dificuldades de vida, ou então fazendo coisas positivas pelos outros, gerando, ouvintes, coisas positivas que contrabalancem o nosso karma, mas é preciso, ouvintes, pagar a dívida toda. Não há como escapar disso, e nos nossos próximos programas nós vamos continuar falando disso. É realmente um dos temas mais recorrentes aqui do nosso programa. Já fizemos inclusive o livro Os Mestres e a Senda. Nós recomendamos a todos, muito especialmente, Os Mestres e a Senda, os programas Lux Esotérica sobre essa temática, e também Aos Pés do Mestre, que alguns tópicos vão voltar aqui nesse livro do Jinarraja Dasa, e nós vamos comentar no nosso próximo programa. Então, ouvintes, uma vez mais, tema maravilhoso, mas o tempo não para de passar, o reloginho está aqui correndo. Vai terminando mais um programa Lux Esotérica, que vai se encerrar com o mantra do ser interno, para o qual eu peço a todos a sua percepção, a sua consciência interior, para que o sentimento, o conhecimento dessas palavras se incorpore uma vez mais no interior, no âmago do nosso coração. Vamos nos interiorizar. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Com a bênção do grande instrutor do mundo, para o qual eu me preparei para ser um veículo do seu trabalho, eu envio a todos vocês, ouvintes, esta bênção maravilhosa, na forma da cruz que simboliza a força do sol, o sol que é a expressão do Espírito de Deus por trás da grande estrela que brilha no centro do nosso sistema solar, que ela brilhe dentro de cada um de vocês, nesse coraçãozinho aí que bate a 70 e tantas vezes por minuto, quando está tranquilo, que o coração de vocês, ouvintes, seja um verdadeiro templo para a luz esotérica que está dentro de cada um de nós.
Vai terminando aqui mais um programa, ouvintes, e vamos deixá-los a partir de agora com a musicalidade da música da nova era aqui na Rádio Esotérica FM, com 5 canais de áudios e interatividade total com você, caro ouvinte. E nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, um bom repouso. Pensem, estudem, ouvintes, sobre os temas do nosso programa. E fica aqui de Osmar de Carvalho um forte, um caloroso, um fraternal abraço para todos vocês. Até o próximo programa Lux Esotérico. Até lá, queridos e queridas ouvintes.